Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma bênção nós podemos estar aqui novamente com todos, né? Nessa quarta-feira, o dia que o Senhor fez, para que nele pudéssemos ser abençoados, dia 20 de outubro de 2021. Olha que bênção a nossa aula de número 85 do CETADB, e nós estamos aqui prontos, não é? Eu até queria ter conversado um pouquinho antes aqui com o pastor Ciro, mas eu estava numa ligação telefônica e não foi possível da gente ter aqui um dedinho de prosa com o pastor Ciro antes de podermos iniciar, não é, a nossa aula de hoje. Mas, amém, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, tem cuidado da nossa vida, tem nos dado saúde, e nós chegamos correndinho ali da nossa aula do curso de formação de obreiros, não é? A nossa igreja aqui em Apucarana, o pastor presidente é o pastor Daniel Salles Acioli, ele está fazendo este investimento, passando para todos os obreiros do campo o curso para formação de obreiros. E ele está dizendo que ao final do ano, entre aqueles que estão realizando o curso, ele estará consagrando um grupo de novos obreiros para estarem auxiliando aqui nos trabalhos da nossa igreja no campo ministerial de Apucarana. Nós são 31 congregações e nós vamos prosseguindo, porque o trabalho não para, não é? A obra de Deus não para, sempre está. E nós estamos ali também, né, auxiliando nosso pastor presidente. Inclusive, quero aqui deixar já um convite para os irmãos, todo sábado, a partir das 18 horas, eu e o pastor Adovilson Alves de Andrade estamos ministrando aula da Escola Bíblica Dominical e já estamos nos preparando. Esta semana foi uma semana de bastante estudo, né? Para estarmos aprontando o conteúdo da lição que será apresentado aos nossos irmãos neste próximo sábado. A quarta lição que nós estaremos estudando da lição é a respeito da vida do apóstolo Paulo. A lição estava aqui na minha mão, só que não está aqui, deve ter ficado ali pelo caminho. Mas vamos estudar a respeito do chamado, a vocação. Paz do Senhor, pastor Ciro, conte a benção, quantas são? Olha aí, eu falei com você. Rapaz, eu tenho uma auxiliar, ela não é a minha coadjutora, ela é a minha auxiliadora, olha aqui, ela já ouviu ali e correu para cá. Está aí a revista das lições bíblicas da Escola Dominical. A minha amada é uma bênção, entendeu como é? Desse jeito. E vamos estudar a quarta lição, essa aqui, ó. Paulo, a vocação para ser apóstolo. E olha, eu estive lendo um livro, rapaz, um livro que a gente está recomendando, esse aqui, ó. Pensa se não é coisa boa. Esse foi o último, não foi, da série? Tá dando para... o penúltimo, né? Penúltimo. Falta o último ainda, né? Sim, mas o último que está pronto, esse foi o último, né? É o sexto. É o mais recente. Que saiu. Exatamente. Isso, é o mais recente. Então está aí a dica para os nossos irmãos, para os leitores, não é, do pastor Ciro Zibordi, adquiram Paulo, Príncipe dos Pregadores, da nossa editora CPAD. Certamente você será abençoado e vai ali reunir informações que vão enriquecer o seu conhecimento. E se você é professor de escola bíblica dominical, vai lhe auxiliar na organização da sua aula, não é, para que você consiga, então, homileticamente, olha que bonito, fazer uma aula abençoada, apresentar uma aula abençoada. Mas diga lá, meu pastor, conte a benção. Vamos lá, deixa eu tomar um golinho de água aqui, que eu estou falando bastante. A iluminação tá meio complicada aqui hoje. Vamos lá, estamos prontos para mais uma live aí, né? É a 85ª? Quinta. Meu Isso. Deus. O tempo voa, né, pastor? Rapaz, desse jeito. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerinos já faliu, né? Já quebrou. Os mais jovens não sabem que a vida... Não sabem nem o que era o Bamerindos. Nem sabem o que era o Bamerindos. Tinha uma propaganda que dizia, para quem não sabe, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Continua numa boa. Só que a poupança Bamerindos faliu, né? Só que não, né? Mas os que esperam no Senhor, né, permanecem para sempre. São como os montes de Sião, que não se abalam. Pastor Evandro Carlos, ó, Deus abençoe você, viu? Aleluia. Olha aí. Meu pastor, nós vamos começar a nossa live de hoje. Na verdade, a proposta é de nós iniciarmos hoje uma nova sequência, não é, das nossas lives, falando a respeito das as perguntas
que estão ligadas ao ministério, estão ligadas aos usos e costumes, não é? As perguntas que estão ligadas nessa temática. Porém, surgiu uma dúvida de um irmão, eu acho que seria, de repente, oportuno de nós falarmos a respeito dela, porque trata justamente com relação à nossa lição da Escola Bíblica Dominical desse próximo domingo, né? Vamos colocar assim. Eu estou habituado de falar no sábado, porque a gente faz aula no sábado. Mas a aula na igreja, presencial, com os crentes lá na igreja, também aqui é no domingo pela manhã, a partir das 9 horas. A pergunta que um irmão nos fez foi essa aqui, ó. Se ainda não acabou o ministério apostólico, por que que a Assembleia de Deus não consagra / reconhece apóstolos? A questão é a seguinte aí, né? A gente tem que fazer uma distinção entre o colégio apostólico, o apostolado de Paulo e o ministério apostólico. São três coisas que parecem que são iguais, mas são diferentes, né? Então, o colégio apostólico, o que é? São os 12 apóstolos que Jesus escolheu, tem uma promessa para eles, que eles vão julgar no reino de Cristo, eles vão governar com Cristo. São os 12 apóstolos que Jesus escolheu. Judas fracassou, se desviou, e Pedro, dirigido por Deus, presidiu aquela reunião pela qual se escolheu Matias como sucessor de Judas. Não porque Judas morreu, mas porque Judas se desviou. Porque a questão aí não é ter morrido, porque todos os apóstolos morreriam. Inclusive Tiago, quando morre, está lá no capítulo 12 de Atos, ninguém cogita a possibilidade de fazer uma substituição, porque Tiago morreu salvo. Judas, inclusive Pedro, fundamentou a substituição de Judas. Se você ler com atenção Atos capítulo 1, você vai ver isso, que Pedro fundamentou a substituição de Judas, lá nos Salmos e tal, justamente porque Judas fracassou. Judas apostatou da fé, se desviou, e foi necessário preencher essa vaga para que o colégio apostólico esteja formado, até porque tem essa promessa que Jesus fez. Inclusive, lá em Apocalipse 21, menciona-se a cidade santa, a Nova Jerusalém, que tem lá os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o colégio apostólico foi único e tal, aqueles 12, e Matias substituiu Judas. Muitos aí dizem que Paulo ficou no lugar de Matias, porque é Paulo que aparece, mas a Bíblia não diz isso. O apostolado de Paulo é um apostolado especial, mas um apostolado para os gentios. Até porque os 12 apóstolos, você pode ver que eles não saem de Jerusalém, eles não querem sair de Jerusalém. Até quando acontece a perseguição, os pregadores são espalhados, Estevão foi morto, Filipe foi para um lado, e depois Barnabé foi também lá para Antioquia da Síria, e tal. Filipe tinha descido a Samaria, não é? E outros pregadores se espalharam por toda parte, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham em mente de que eles eram apóstolos para os judeus, tanto que eles vão julgar sobre as 12 tribos de Israel. A promessa é essa. Então eles tinham em mente isso. E Paulo recebeu um chamamento especial, ele foi chamado apóstolo dos gentios. Quando Jesus o chamou, ele já deixou bem claro para Ananias: olha, Ananias, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos judeus, dos reis, etc. Então, esses apostolados foram especiais, o apostolado dos 12 e o apostolado de Paulo. Mas houve outros apóstolos, já naqueles dias. Barnabé foi chamado de apóstolo. Apolo, indiretamente, em Coríntios, você vê que ele é chamado de apóstolo. Tem outros que se distinguiram entre os apóstolos, né? E há uma suspeição de que eles também possam ter sido apóstolos. E isso, então, é o apostolado daqueles dias. Agora, independentemente disso, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, Paulo, inspirado por Deus, diz que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, ele mesmo deu dons aos homens, e ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, tal, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo e tal. Então, esses ministérios que Jesus deu, incluindo-se o apostolado, o ministério apostólico, vão continuar até que, esse até que aí deixa claro que o ministério continua. Agora, não confunda ministério com título. Um grande problema é que as pessoas confundem ministério com título. Não existe na Assembleia de Deus o título de apóstolo. Não existe esse título. Agora, o ministério apostólico, ele permanece. Não somente, não é da Assembleia de Deus, é da Igreja de Cristo. Deus tem os seus apóstolos, mas isso não é título. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Então, o nosso irmão diz, por que a Assembleia de Deus não consagra? Porque a Assembleia de Deus não consagra nem pastor. A Assembleia de Deus não consagra evangelista. A Assembleia de Deus não consagra profeta. A Assembleia de Deus não consagra mestre. A Assembleia de Deus consagra ministro. Ministro. O dom quem dá é Deus. Eu não fui consagrado a pastor, nem evangelista. Claro que hoje em dia existe essa... Aí convencionou-se... É uma terminologia, né? Veja, convencionou-se. Presta atenção no termo. Convencionou-se chamar o obreiro recém-consagrado de evangelista. E depois ele troca de credencial para pastor. Mas isso aí é o título, não é o dom. Porque o camarada pode ter o título de pastor e não ser pastor. Ele pode ter o título de evangelista e não ser evangelista. O pastor Antônio Gilberto não tinha carteirinha escrito mestre Antônio Gilberto, mas ele era mestre. Porque o dom quem dá é Deus. Então, uma coisa é o título. Não existe título de apóstolo na Assembleia de Deus. E quem está procurando é porque quer título, porque está buscando título. Quer ter um título para ser maior do que o outro. E outros já são bispo primaz, e daqui a pouco vai aparecer a quarta pessoa da Trindade, vice-deus, etc. Porque as pessoas estão procurando título, mas a Assembleia de Deus não consagra, a Assembleia de Deus não é o título. A Assembleia de Deus consagra ministro. A pessoa é separada, consagrada para o santo ministério. O dom quem dá é Deus, né? Não sei se dá para entender Com certeza. Dessa forma, mas não pode achar que... Porque eu vejo aí algumas respostas que o pessoal está dando, que o ministério ficou lá no primeiro século, não existe mais o ministério apostólico e tal, acabou e Paulo foi o último. Bom, isso aí quem dizem são os cessacionistas, porque eles querem que tudo tenha acabado lá mesmo. As línguas, a profecia, ficou tudo no primeiro século, inclusive os dons ministeriais. Agora, é uma incoerência muito grande eu defender o fim do apostolado, porque se eu defender o fim do ministério apostólico, e lá em Efésios 4:11 tem 5 ministérios, se acabou o ministério apostólico, também acabou o ministério de pastor, acabou o ministério de evangelista, profeta. Aí alguém dirá, não, mas tem profeta hoje? Tem, é o ministério de profeta. Não é o mesmo ministério nos moldes do Antigo Testamento, porque isso aí durou até João Batista. Agora, existem profetas. Barnabé era profeta. Ágabo era profeta. Não é o dom de profecia, é ministério de profeta. É um pregador. Aquele que tem o ministério de profeta é um pregador que Deus usa, claro, para transmitir uma mensagem urgente, para arrependimento. Deus revela alguma coisa que está acontecendo, mas tudo por meio da palavra. É um ministério, é residente. Abaixou aí. Deu um piripaque aqui. Deu um piripaque aí, a luz apagou. Eu vou deixar essa luz apagada, essa miserável. Pronto. Vai ficar, então, ela vai ficar apagada. Então, eu creio que dá para... Não, ficou fácil para entender. Ficou fácil, não é? Inclusive, tem que deixar um aviso pro Papa lá, meu filho, porque tem uma turma andando com o Papa, daqui a pouco vão querer passar o rodo nele e tomar o lugar dele. Tem que ficar liso aí. Mas vamos lá, isso é só um gracejo. Tem um amigo meu que fala que isso é só um gracejo. Tem uns bispos aí que estão indo falar com o Papa, né? Então, você já pensou? Daqui a pouco vão querer tomar o lugar dele lá. Pois é. Mas vamos lá então, meu pastor. Se orarmos por um irmão e ele estiver em pecado, essa intercessão livra o irmão da ação maligna? Essa é a primeira pergunta na nossa nova temática Práticas Eclesiásticas,
usos e costumes. Então, o meu pastor, né, de saudosa memória, Valdir Bíssego. Nunes Bíssego, aliás, eu queria aproveitar aqui o início dessa live para transmitir uma palavra de condolências para a família do pastor Maurilo Gonçalves de Freitas, que foi o pastor que, inclusive, fez o meu casamento em São Paulo, que, à época, ele era pastor na congregação onde eu estava, onde eu me congregava, depois ele passou a ser copastor no setor da Lapa, no Belenzinho, no Ministério do Belém, em São Paulo, e ele era justamente ali o auxiliar direto do pastor Valdir Bíssego, né? Também de saudosa memória. Pastor Maurilo, nessa madrugada, mudou de residência, né? Está morando já no residencial Moradas Celestiais, onde todos nós um dia vamos estar também. Mas eu quero deixar aqui as minhas palavras de sentimentos. A irmã Helena, que é a sua esposa, que é uma mãe para mim também, ele era um pai para mim, ele é um pai para mim, né? Porque a gente às vezes tem uma tendência de falar de quem partiu no mas passado, não deixa de ser. Mas Deus é Deus de vivos, né? Com certeza, então, nunca deixa de ser. Ele só mudou de residência, mas o pastor Maurilo é um pastor daqueles à moda antiga, como se diz, aquele que se doa pelas ovelhas, né? Seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele disse, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, o pastor que imita Jesus, ele se doa pelas ovelhas, né? Hoje tem uns aí que são exploradores de ovelhas, mas o pastor Maurilo, graças a Deus, ele era um homem exemplar, deixou um grande legado, um homem simples, humilde, e a gente fica assim com aquela saudade. Mas eu tive o privilégio de almoçar com ele no dia 31 de dezembro de 1991, foi quando ele fez meu casamento, né? Foi isso que está na cabeça. Mas 2019 foi a última vez que eu estive em São Paulo, e depois tivemos todo esse problema aí de pandemia, tudo, mas eu tive ainda a grata, né, satisfação de almoçar com ele, tiramos uma foto, publiquei até hoje aí no meu Insta. Então, que Deus console a família, Marcos, seu filho, Andréia, e a nossa querida irmã Helena, sua esposa, e toda a Assembleia de Deus da Lapa, São Paulo. O pastor Maurílio era muito querido, fez muitos casamentos, muitos velórios, presente sempre, um pastor presente. Me lembro quando a tia da minha esposa faleceu, ali precisávamos de um pastor ali para atender emergencialmente e tal. Eu mandei uma mensagem para ele, ele prontamente correu lá, atendeu, então ficou marcado. Mas em breve todos estaremos lá juntos, no residencial Moradas Celestiais, né? Eu estou, como pré-tribulacionista, eu estou aguardando, na verdade, o arrebatamento, entendeu? Porque eu já quero logo para as bodas. Eu já estou querendo logo a festa. Eu quero essa parte aí. Eu quero logo direto para as bodas. Agora, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, aí eu vou para esse jardim aí que você está citando aí das moradas celestiais. Vai ser benção também. Mas, irmão, sabe que nós somos a igreja do arrebatamento, né? Nós, os irmãos do século XX, século XIX, século XVIII. É que o barbeiro está dizendo que comprou o livro. Esse aqui, filho, eu já tenho. E ó, esse aqui foi ganho, tá? O melhor que tem é esse, é quando você ganha. Aqui, ó. E esse aqui o irmão fez o prefácio, ó. Aí, ó. Quem quiser adquirir esse aqui, ó, quem quiser adquirir esse livro aqui, ó, vai ganhar de brinde o prefácio do pastor Hércules, Barnabé. Grande prefácio que ele fez. Maravilha. Mas, tá bom, mas Deus abençoe, pastor Hércules. É isso. Eu digo que nós somos a igreja do arrebatamento porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, mesmo aqueles que já partiram, vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Com certeza. E juntos subiremos ao encontro dos fornecedores. Então, independentemente de quando a pessoa morreu, ela é parte da igreja do arrebatamento. Com certeza. Eu já quero fazer logo o caminho direto, entendeu? Ali, direitinho ali. Direto. Maravilha. O irmão não quer passar pelo paraíso. O paraíso é bom também, é um lugar de consolo. Também, mas eu sou mais da ideia de ir logo direto. Ó, antes de você responder essa pergunta, deixa eu esclarecer uma questão. Já 2 irmãos perguntaram se nós vamos voltar com as perguntas teológicas. Na verdade, sim.
todas as perguntas que nós recebemos, apenas para esclarecer aos irmãos, nós temos uma lista. Eu vou correr aqui só para que os irmãos tenham uma ideia. Essa aqui é a lista atual. Tudo isso aqui são perguntas, mas essa aqui, ó, são perguntas que os irmãos nos enviaram ao longo desses meses. Ainda tem irmão que fica me mandando lá no seu perfil do Instagram. No meu Insta, e fica bravo ainda. Olha, essa primeira pergunta que nós vamos responder agora aqui, ó, se orarmos por um irmão e tal, essa pergunta foi feita no dia 14 de abril pelo nosso irmão Didi Silva, entendeu? Então, todas as perguntas que são feitas, nós anotamos, elas são divididas em 5 temários. São eles, ó. Práticas eclesiásticas, usos e costumes, que é esse que nós vamos iniciar hoje. Perguntas bíblicas, perguntas sobre autores de livros, perguntas escatológicas, as perguntas teológicas gerais. Então, todas as perguntas que entram, nós catalogamos ali nesse temário, e aí elas vão entrar para serem respondidas. Então, se você tem dúvidas, não importa qual é a área, você pode enviar, escreve aí no comentário da live, nós vamos tomar nota, ela será catalogada, e no tempo oportuno, quando nós estivermos naquela sessão, nós vamos estar, então, respondendo a essa questão. Por agora é essa. Se orarmos por um irmão e ele estiver em pecado, essa intercessão livra o irmão da ação maligna? Então, aí eu aproveitei a pergunta para fazer aquela menção, porque eu me lembrei justamente do pastor Valdir Bícego, de saudosa memória, que ele pregava e às vezes ele falava que olha, irmão, se alguém estiver apanhando de Deus, né, dizia, e você tentar apartar a briga, você vai apanhar junto, né? Deus está tratando com ele. Então, o pastor Valdir, ele tinha umas tiradas, como se diz, né, muito interessante. Porque tem pessoas que às vezes estão sofrendo porque estão com a vida toda atrapalhada. Então, Deus está tratando com elas. Então, se alguém está brigando na rua, você às vezes tenta apartar, você apanha junto. Então, era essa a comparação que ele fazia. Mas, claro que ele explicava depois, contextualizava. Era só uma maneira de chamar atenção. Veja bem, orar nunca é demais. Orar não tem problema. A Bíblia manda a gente orar até pelos nossos inimigos, né? Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, devemos orar até pelos nossos inimigos. Agora, orando nós ou não, se a pessoa estiver em pecado e ela permanecer no seu erro, a gente vai orar, mas vai ser sem efeito. Porque aí não é questão de orar, né? Porque há casos até em que João falou que não é que ele falou que nós estamos proibidos de orar. Ele disse, pessoal, não convém orar, porque você vai perder seu tempo. É nesse sentido que João falou. A gente pode até ler essa passagem, porque é quando ele está se referindo justamente ao apóstata. Veja que Jesus foi duro com os fariseus. Por que Jesus era duro com os fariseus? Porque os fariseus, eles representavam justamente os apóstatas. Porque eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus, os escribas e fariseus ali, que inclusive disseram que Jesus estava realizando milagres por demônios, por Beelzebu. Então, eles representam a apostasia naquela ocasião, porque não havia ainda a igreja, o cristianismo. Então, eles, como conhecedores da lei, eles deveriam, na verdade, obedecer à lei, obedecer os princípios, e eles estavam justamente, sendo conhecedores da lei, se voltando contra ela, se voltando contra a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, aquilo já foi um tipo de apostasia. Claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está atrelada também à apostasia. João, ele está tratando justamente disso. Vamos ler aí, então, por gentileza, 1 João, capítulo 5, versículos 16 a 21. 1 de João. Bora lá, então. E esta é a confiança que temos nele. Aliás, 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado
conserva-se, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que versão é essa aí? A minha é a revista e corrigida. Revista corrigida, né? Mas Muito se bem. você quiser outra versão, eu acho que não, já. Não, tá boa essa aí. Então, aqui fica claro, João fala, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ou que não é para a morte, ore, né? E Deus dará vida ao que pecou. Ou seja, a oração ela tem efeito. Por quê? Porque a pessoa peca, claro, ela tem que se arrepender, mas a oração nesse sentido, ela colabora. Veja, João deixa claro. Agora, ele também diz que existe pecado que conduz à morte. Aí ele está falando claramente da apostasia, porque naqueles dias, alguns cristãos estavam abraçando já uma espécie de gnosticismo ali no seu nascedouro, né, o docetismo e tal. Então, quer dizer, Paulo, ou melhor, João, né, aí está se referindo àqueles que estavam pecando para a morte, porque eles estavam apostatando da fé. Aí ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, coisa e tal. Então, ele aí, não vou repetir a leitura que o irmão fez, ele fala do pecado que é para a morte, é justamente o pecado da apostasia, o pecado de a pessoa se voltar contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, nesse caso, não é que nós não podemos orar, não é pecado orar, né? Abraão orou por seu sobrinho Ló, que estava lá, tinha feito uma má escolha. Agora, Deus respeita as nossas escolhas, Deus nos dotou, Deus nos fez seres livres. Nós não somos autômatos, nós somos livres. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, se a pessoa faz uma escolha errada, não adianta você ficar intercedendo que eu não achei é aqui, pecado orar. pastor Ciro, Claro eu que achei uma outra versão, a Nova Bíblia Viva, ela traz um texto bem compreensível nesse sentido. O versículo 16, para acrescentar aí, ele diz assim, ó, se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida, e a não ser que ele tenha cometido o pecado que leva à morte, pois há pecado que causa a morte, e por esse não digo que se deva orar. Então, ele não incentiva a oração, né? Ele não De quis fato, dizer aí ele não quis dizer que nós somos proibidos de orar. A gente pode orar. Qual mãe, por exemplo, não vai orar pelo seu filho, seja ele qual for? Né? A Bíblia fala dos filhos de Samuel, que eram filhos de Belial. Então, veja, mesmo Samuel sendo um homem santo, um homem temente a Deus, seus filhos fizeram uma escolha errada. Então, a intercessão, ela é importante, mas há casos em que João, ele quer dizer o seguinte, não vai adiantar você orar, porque a pessoa precisa, na verdade, se arrepender, tomar uma posição. É individual, né? O arrependimento. Não adianta. Nós podemos orar, interceder, mas a pessoa tem que tomar uma posição. Então, às vezes, existe a tendência a dizer, não, a oração é poderosa, Deus pode quebrar barreiras. Claro, Deus faz a parte dele, mas Deus não criou seres autômatos. Nós aqui temos falado que não existe graça irresistível. Por mais que a graça de Deus seja uma graça que convence, uma graça persuasiva, ela não é uma graça irresistível. Até porque graça irresistível, nós até dissemos aqui numa outra resposta, que é um oxímoro. O que é um oxímoro? Um oxímoro é quando há uma contradição de termos, né? Quando você fala, por exemplo, bondade cruel. Ora, se é bondade, não pode ser cruel. Da mesma forma, graça irresistível. Se é graça, é algo que é oferecido gratuitamente e a pessoa tem que aceitar.
ela tem que desejar essa graça. Agora, se é uma coisa imposta, não tem como ser uma graça. A graça ela é dada e a pessoa tem que receber voluntariamente. Deus não impõe, né? Deus não impõe, Deus propõe. Deus propõe. Então, por isso que é preciso crer, se arrepender. Então, nesse caso aí, aplica-se ao que João falou, né? Não adianta nós orarmos se a pessoa está com a vida toda atrapalhada e não se arrepende. Ela precisa também tomar uma posição. Maravilha. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. É o que diz o versículo 18 na Nova Bíblia Viva. Não vive na prática do pecado. Na prática do pecado, Porque aí o indivíduo pecar... acha que porque está vivendo na graça, ele pode deitar e rolar. E não é assim, né? Todos nós podemos pecar, né? Podemos no sentido de possibilidade, não que devamos. Mas nós somos falhos, somos seres humanos, podemos vir a fracassar. Mas o próprio texto de João, anteriormente, do capítulo 2, 1 João 2, diz: filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, temos um advogado. Mas João disse o seguinte: olha, aquele que é nascido de Deus pode até vir a pecar, como ele já tinha dito antes, mas não vive nessa prática. A pessoa se arrepende, pede perdão a Deus e retoma a sua vida com Deus, né? Agora, se a pessoa peca hoje, peca depois, peca amanhã, peca daqui a um mês, continua pecando, a sua consciência vai ficar cauterizada, como disse Paulo, né? Vai chegar uma hora que a pessoa não vai sentir mais, o próprio Espírito Santo vai se entristecer, vai se afastar dessa pessoa, vai se retirar dela, como aconteceu com Saul. Saul era crente, Saul era um homem de Deus. No primeiro ano do seu reinado, você vê que ele estava na presença de Deus. Embora não fosse vontade de Deus que Israel tivesse um rei naquela ocasião, mas Deus permitiu, Deus deu o rei para o povo. E Saul era um homem temente a Deus, era humilde. Mas depois ele se desviou e o Espírito Santo se retirou dele, né? Então é isso que acontece. Se a pessoa não tiver cuidado com a sua vida espiritual e viver na prática do pecado, o Espírito Santo vai se afastar dessa pessoa. Maravilha, tá ótimo então. Vamos falar sobre divórcio e novo casamento, mas não antes dos nossos irmãos que estão conosco aqui mandar um aviãozinho aí convidando, né, outros irmãos para estarem conosco para também serem edificados com essa questão de divórcio e novo casamento. É a questão que foi levantada aqui pelo nosso irmão Thales. O que a Bíblia realmente fala sobre divórcio e novo casamento. Recentemente, numa das lives que nós tratamos a respeito das perguntas teológicas gerais, o pastor Ciro já falou também a respeito dessa questão, tratando a respeito de divórcio nessa live, né? A de número, se não me engano, foi a de número 83. Mas vamos aí, o que a Bíblia realmente fala sobre divórcio e novo casamento. Naquela ocasião nós respondemos uma pergunta a respeito de Malaquias, né? De fato. Que fala ali do que Deus odeia o repúdio. O repúdio. Que é a diferença entre repúdio e divórcio, né? Que nós explicamos naquela live. Naqueles dias do profeta Malaquias, o repúdio estava banalizado. Porque o que era o repúdio? Era o camarada não querer mais saber da esposa, ele repudiava. Só que o que Deus queria era que houvesse, na verdade, se houvesse de fato a separação, houvesse o divórcio mesmo. E a mulher recebesse a carta de repúdio, porque a carta de repúdio ela só era dada quando havia de fato o divórcio, que era algo formal. Mas os homens naqueles dias banalizaram isso e repudiava a torta e a direita, como se diz hoje, se juntavam com outras mulheres e aquelas esposas que eles iam repudiando iam ficando presas a eles e não podiam casar novamente, porque senão elas cometeriam adultério. Aí Jesus, quando veio ao mundo, ele botou o ponto final nisso aí, né? Falou assim, não, nada disso. Aquele que repudiar a sua mulher, tal, se não for por causa de adultério, tal e tal. E aí Jesus colocou os pingos nos is. Ele normatizou isso, né? Então há uma diferença entre o divórcio propriamente dito e o repúdio. Agora, o que deve ficar bem claro
Se nos dias de Malaquias o repúdio estava banalizado, hoje, lamentavelmente, muitos estão banalizando o divórcio. Estão achando que o divórcio pode ser uma opção em qualquer circunstância. E não é isso que a Bíblia diz. Deus não incentiva o divórcio. O divórcio está previsto na lei e está previsto também para nós hoje. Na Igreja Neotestamentária, nós temos a previsão do divórcio, a possibilidade de divórcio. Mas Deus não incentiva. Deus incentiva que o casamento seja para toda a vida, até que a morte, de fato, nos separe, como a gente fala lá quando a gente casa, né? Agora, em que casos, que a pergunta aí fala de divórcio e novo casamento, né? Em que casos, biblicamente falando, o divórcio pode ocorrer e prevendo-se a possibilidade de um novo casamento? Porque são casos excepcionais, né? Ou seja, a Bíblia apresenta duas exceções. Se você ler o que Jesus falou e o que Paulo aconselhou lá em 1 Coríntios 7, lembrando que Paulo também aprendeu com Jesus. Então, o que Paulo falou é palavra de Jesus também. Hoje em dia a gente vive num período em que as pessoas, não, Jesus falou uma coisa, Paulo falou outra, tal. Não, não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo deixou claro que ele aprendeu com Jesus, que ele segue os passos de Jesus, que ele não aprendeu de homem algum, ele aprendeu com Jesus, ele teve encontros com Jesus. Quando ele fala da ceia, o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Jesus revelou para Paulo pormenores do arrebatamento da igreja, que ele não revelou para ninguém, só para Paulo. Então, Paulo, ele não falou de si mesmo. Quando ele fala, falo eu, não falo o Senhor, é que ele não tinha uma revelação específica que Jesus lhe deu, mas ele falava com base nas Escrituras, né? Porque Paulo também, ele seguia as Escrituras, ele tinha as Escrituras veterotestamentárias à sua disposição também, o Antigo Testamento. E ele também tinha a revelação, aquilo que Jesus havia revelado para ele diretamente. Então, Paulo é um autor sagrado, inspirado por Deus, que ele escreveu, nós devemos respeitar como palavra de Deus. Por isso que eu digo que há duas possibilidades. Porque senão alguém vai dizer, não, Jesus só deu uma possibilidade. Sim, se você ler Mateus 19, Mateus 5, você vai ver que Jesus disse que só é possível, né, o divórcio legitimamente quando há caso de infidelidade. Só que Paulo, lá em 1 Coríntios 7, ele também fala do caso de abandono, que nós explicamos aqui em outra ocasião. Então, resumindo, né, são esses dois casos excepcionais. Quando não é possível a reconciliação entre os cônjuges por causa de infidelidade, ou seja, a mulher trai o marido ou o marido trai a mulher, e há possibilidade de, claro, um conselheiro matrimonial, um pastor, uma junta, uma equipe designada pelo pastor para orientar o casal, vai tentar, claro, fazer com que eles reconciliem, que eles não se separem, porque Deus não quer que haja separação. Mas, mesmo nesse caso, a parte ofendida tem o direito de não querer reconciliação. Não, eu prefiro a separação, porque Jesus falou, a não ser por causa de infidelidade. Então, se houver infidelidade, e esta parte que foi ferida quiser se separar, ela tem a clara possibilidade de, a parte ofendida, né, a parte que foi ofendida nesse caso, tem o direito de um novo casamento. E o caso também de abandono, que Paulo falou lá de abandono. Aí alguém dirá, mas e no caso de uma mulher que é espancada pelo marido, ele não traiu a mulher, ele continuou dentro de casa, mas ele espanca, ele bate, ele maltrata. Isso aí também é abandono. Aliás, o pior tipo de abandono, a meu ver, é esse. O camarada está presente dentro de casa, mas ele já abandonou a esposa, porque um marido que bate, que espanca a esposa o tempo todo, né? Ele já abandonou a esposa. Então, nesses casos também, claro, até para preservar a vida da mulher, né? Nesses casos, inclusive, a gente aconselha que a mulher
procure as autoridades. Existe a Faça Lei uma Maria denúncia. da Penha. Claro, faça uma Exatamente. denúncia. Existe a Lei Maria da Penha. A mulher não tem que apanhar de marido, né? E nem o marido apanhar da mulher. Claro que é mais difícil, né? Mas tem, viu? Mas tem. É, mas tem. Tem. Então o casal tem que viver harmoniosamente. Agora, se houver esse tipo de abandono também, a mulher também deve procurar as autoridades, deve procurar conselho e se afastar também, porque isso já é um tipo de abandono, né? Eu penso que sim. E a nossa convenção também já deliberou, né, sobre isso. Quem quiser, pode ver lá no site da CGADB, tem lá explicando os pormenores dessas questões aí sobre o divórcio. Divórcio e Maravilha. novo casamento, né? Isso. Porque o século XXI são muitas as nuances que se apresentam, né? E os casos precisam ser tratados de formas diferentes, porque existem, de fato, problemas. Agora tem muito arranjo, né? Os homens hoje em dia É, fazem bastante arranjos, né, para se manterem, para continuarem, para perpetuarem. Aí o indivíduo separa da velha, já casa logo com uma nova e vai seguindo a vida in- in- achando que está tudo bem. incompatibilidade, o pessoal fala, não, é Achando que incompatibilidade. está tudo bem, mas olha, pode ser que esteja tudo bem enquanto nós estamos aqui, no âmbito da esfera humana, mas diante de Deus, olha, tem coisa que É, não passa não, viu? é verdade. Tem coisa que não passa. Mas nós vamos prosseguindo aqui. Está dada a resposta aí para o nosso irmão Thales. É correto usar uma cruz no púlpito em um culto? Ele foi mais específico e colocou o culto de Santa Ceia. Olha, o uso da cruz, seja na parte externa do templo, como a gente vê lá nos Estados Unidos, é muito comum, né? Ou até mesmo dentro, que eu já tenho visto também, não vejo problema. O uso da cruz, que a cruz é símbolo do cristianismo. É comum a gente que viaja um pouco aí por Cruz graça de vazia, né? Deus. Cruz vazia. Sim, eu vou chegar lá. Então, o uso da cruz, por exemplo, você viaja um pouco, você vai aí, país da Europa, até mesmo os Estados Unidos, como eu falei, é comum. Cruz lá de fora, cruz dentro. Mas o pastor Ecos enfatizou, cruz vazia. A cruz é símbolo, eu estou falando da cruz, a cruz é símbolo do cristianismo. Agora, e do evangelicalismo também. Agora, o crucifixo, né? Aquela cruz que também é um crucifixo, aí já não combina, né? Não combina com o evangelicalismo, porque é algo que está muito vinculado ao catolicismo. Alguém dirá, mas Paulo pregou, né? Paulo falou, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, Paulo estava dizendo que ele estava pregando a obra que Cristo realizou na cruz, né? Então alguém às vezes acha, não, o crucifixo também não tem problema. Aí aqueles que gostam do ecumenismo, né? Mas não, o crucifixo ele está muito ligado ao catolicismo romano. A cruz em si, embora no Brasil não seja muito comum, hoje em dia já está aparecendo, né? Então, em cultos, na ceia, a pessoa coloca uma cruz, do lado de fora, em alguns templos. A cruz em si, eu não vejo problema, é símbolo do cristianismo. Nós somos o povo da cruz. Não constitui idolatria, nada disso. Agora, o crucifixo aí não. Aí já é perigoso, já depõe, né? Já depõe contra aquilo que nós pregamos, porque não tem a relação com o evangelicalismo de maneira geral. Agora, a cruz vazia, como o pastor Ex destacou, acho que eu não preciso me estender aqui, né? Com Eu não vejo certeza. problema. Não vejo Maravilha. problema, não. É isso aí. Desde que não tenha lá alguém pregado lá, não é? Vamos lá. Pois Cristo bem, ressuscitou, né? com certeza. Ele não está pregado na cruz mais, né? A cruz O está nosso vazia. companheiro Filme Costa, 66, queria saber se é correto. Olha só onde é que ele foi, rapaz. Bingos, rifas e sorteios na igreja. A Bíblia não trata dessas questões de modo direto, né? Não tem um versículo na Bíblia dizendo não jogarás, tal, não terás
não participarás de rifas e tal. Não tem. Mas a gente já falou aqui algumas vezes que nem tudo na Bíblia é tratado por meio de mandamentos. A Bíblia não é só um livro de mandamentos, do tipo, pode, não pode. Não, a Bíblia é um livro de princípios. E pelos princípios da palavra de Deus, nós podemos entender aquilo que é lícito, aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que não glorifica, não é? Agora, não dá para colocar tudo isso que o irmão falou aí no mesmo bojo, né? Porque seria fácil colocar tudo dentro de um pacote e falar, joga tudo fora, vai para o inferno, quem usa isso. Porque ele fala de coisas distintas aí, né? Bingo, rifa, sorteio, tudo tem a ver com jogos de maneira geral, né? Mas assim, nós precisamos considerar, repito, os princípios da palavra de Deus. Aliás, quando eu vi essa pergunta, que o irmão, claro, me mandou a relação antes para eu dar uma olhada, quando eu vi essa pergunta, eu fui lá na minha biblioteca. Não sabe que a minha biblioteca não é muito grande, é uma mini biblioteca, mas às vezes a gente encontra algumas coisas raras lá, né? E eu lá, dando uma olhada, procurando alguma coisa, encontrei um livreto aqui, ó, de 1900, foi lançado no Brasil em 1997. Aqui, ó, de Tony Evans. Tony Evans, que é um pastor norte-americano, muito conhecido, já está com uma idade um pouco avançada, mas interessante o livro que ele escreveu, Loteria e Jogos de Azar. E eu estava estudando esse livro, ele apresenta alguns princípios interessantes, não vou aqui citar, porque são muitos, mas muito interessante, ele conta alguns casos, inclusive, do perigo que é a pessoa ficar presa a jogos, né? Ele conta até um caso de um casal, que era um casal exemplar e tal, que se amava, e eles foram fazer uma viagem para Vegas, né? Para Las Vegas. E ficaram num hotel que tinha um cassino, e eles mesmos combinaram entre si que não iam participar daquilo e tal, que aquilo não condizia com o que eles pensavam e tal. Só que a mulher se sentiu tentada e resolveu apostar ali numa maquininha daquelas $2. Ela foi, jogou ali e aparentemente ficou por aquilo mesmo, só que ela escondeu do marido por vários anos que ali, quando ela participou daquele jogo, ela acabou se sentindo instigada e ela jogou mais e mais e mais, e ela acabou se viciando em jogo, e ela jogava escondido, o dinheiro desaparecia, o marido não sabia de nada, a mulher tinha uma vida dupla, e quando foi um dia, alguns anos depois, ela acabou, resumindo aqui bem a história, ela acabou comprando uma arma e se suicidou, atirando contra a própria cabeça. Aí que ela foi descobrir, aí que o marido foi descobrir, ele visitou alguns lugares, o pessoal disse, ela vinha jogar aqui, ela pedia para ficar anônima, não queria que divulgasse. Então, ela ficou viciada no jogo e a sua vida foi uma desgraça, porque isso é o resultado, né? O jogo, ele acaba levando a pessoa a esse tipo de vício também. Claro, aqui apresentando o assunto de maneira generalizada, geral, né? Eu proponho aqui, rapidamente, alguns pontos para reflexão, sem falar especificamente aí de bingo, rifa, sorteio, jogos de maneira geral, mas eu proponho uma reflexão. A primeira é alguns pontos para reflexão. O primeiro ponto é que Deus não é contra a riqueza, esse é um ponto importante, né? A riqueza não é pecado ser rico, porque alguém às vezes acha que ser rico ter dinheiro é pecado. Não é pecado. O pecado é você pôr o coração no dinheiro. O pecado é você pôr o coração nas riquezas. Você ter uma vida abastada, se você ler lá Deuteronômio 8:18, 1 Crônicas 29, você vai ver que o próprio Deus incentivava o seu povo a ter riquezas, mas de maneira lícita, né? Não de maneira a querer colocar o coração. Paulo falou, não ameis, ou melhor, Paulo falou que o amor do dinheiro, né, é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6:10. Ser pobre não significa necessariamente ser mais espiritual, né? Deus não condena
a legítima aquisição de riqueza. Então, esse é um princípio norteador, de que a riqueza em si não é pecaminosa. Agora, Deus também, um outro princípio, Deus encoraja a tomada de posição de risco. Olha que interessante. Arriscar não é pecado. Ser empreendedor, porque tudo isso está atrelado ao jogo, nós vamos chegar lá. Porque quem joga muitas vezes quer riqueza e está arriscando, porque quem joga arrisca, né? Por exemplo, quem joga na loteria. Então vamos lá aos princípios. Primeiro, ser rico não é pecado, desde que você não põe o coração na riqueza. Assumir riscos também não é pecado, porque Jesus contou até a parábola dos talentos, que o homem lá deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, deu 1 para o outro. Aquele que tinha um só, falou, não vou arriscar não, eu vou guardar esse um aqui, vou enterrar. O outro que tinha 2 falou, não, eu vou arriscar, eu vou investir isso aqui, conseguiu 4. O outro que tinha 5 também arriscou, investiu, ganhou mais 5, foi com 10. Aí o que o Senhor, quando voltou, falou? Falou para o que tinha granjeado mais 5, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Para o que tinha granjeado mais 2, ficou com 4, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E o outro? O outro foi considerado servo mau e fiel porque ele não arriscou, ele escondeu o seu talento. Então, arriscar, às vezes a gente precisa arriscar, a gente precisa ser empreendedor, ter coragem de assumir certos riscos. Não é pecado. Agora, a coisa começa a ficar mais estreita, né? Vamos passo a passo. Um outro ponto importante é que nós devemos estar contentes. O servo de Deus, a serva do Senhor, tem que ser uma pessoa contente. O que é que diz lá em Filipenses capítulo 4? A gente poderia até ler esse texto, pastor Arcos, por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Agora, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que interessante. Paulo não disse, aprendi a conformar-me com o que tenho. Não, tá bom, eu tenho esse carro velho aqui, vou ficar com ele. Trazendo para a linguagem de hoje. Eu tenho esse carro aqui velho, tal, vou ficar com ele mesmo, tal. Mas se eu posso ter um carro melhor, e que vai, inclusive, trazer segurança para minha família quando eu for viajar, um carro com freio bom e tal, por que eu vou continuar com um carro velho se eu posso ter um carro novo? Então, Paulo não disse, aprendi a conformar-me. Não, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter fartura. Porque a pessoa tem, ele aprendeu, disse ele, porque a pessoa tem que aprender. Há pessoas que têm muito e põem o coração nas riquezas. Há pessoas que têm pouco e ficam se sentindo desprezadas por Deus, começam a reclamar de Deus. Não, Paulo falou, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Se tem muito ou pouco, aprendi a contentar-me. Porque o contentamento vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O contentamento não está nas riquezas, não está naquilo que possuímos. E também não está na falta de riquezas. O contentamento vem do Senhor. Então, o crente, ele pode assumir riscos, o crente pode buscar riquezas licitamente, trabalhando, né? Mas ele deve estar contente. Haja o que houver, o seu contentamento vem do Senhor. Não deve ser uma pessoa que vive murmurando, reclamando, falando contra Deus, não. Contentamento. Só que tem um detalhe, um outro ponto importante. Nossas conquistas devem se basear no trabalho, no trabalho. A palavra de Deus é clara. No suor do teu rosto ganharás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O crente, se ele busca crescer financeiramente, tem que ser com base no trabalho. Não é em jogos de azar, não é em outro tipo de coisa que vai facilitar e tal para a pessoa, vou dar um salto e vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico e tal, vou jogar na loteria, vou fazer uma fezinha, vou jogar na loto, na cena e tal, e fica tranquilo que se eu ganhar eu vou dar o dízimo. Bom, muita gente usa isso aí como desculpa para jogar, não é? Se eu ganhar eu vou dar o dízimo. Isso aí é uma desculpa furada
para a pessoa jogar. Então, veja, em outro ponto, não devemos ser viciados ou dominados por qualquer coisa, né? Mas então, se eu fizer uma fezinha de vez em quando, eu contei o caso no início, da mulher que foi fazer lá jogar só $2 e depois se tornou uma jogadora compulsiva. Então, esse tipo de coisa, eu estou falando aqui dos jogos de maneira geral. Claro que eu falei no início, não podemos pôr tudo no mesmo pacote, porque às vezes, o que acontece? As igrejas podem fazer um determinado tipo de incentivo, olha, vamos aqui dar uma contribuição e tal, e depois a gente vai fazer um sorteio de um livro e tal, você contribui aí, nós vamos sortear, porque esse dinheiro arrecadado é para ajudar a irmã fulano, o irmão fulano, esse tipo de coisa, eu não vejo problema. O problema está na ganância, aliás, Paulo falou da torpe ganância, né? É interessante lá que é um outro ponto que eu acabei nem falando, né? Mas que também é importante nessa definição, não devemos ser cobiçosos de torpe ganância. Interessante que Paulo adjetiva a ganância, porque hoje, claro, ganância para nós é uma palavra que tem peso negativo em língua portuguesa, mas ganância é ganhar, tanto que no espanhol não tem esse problema. O termo ganância, né, é usado no sentido de ganhar. Na língua portuguesa, quando a gente fala de ganância, já se pensa logo no lado negativo. Mas olha que Paulo, lá em 1 Timóteo 3:3, ele fala de torpe ganância. Ou seja, é a ganância desonesta. É você querer ganhar de maneira desonesta. É você querer ganhar levando vantagem. É você querer ganhar à base da tristeza de muita gente que não ganhou. Isso é perigoso. Agora, eu não colocaria tudo isso que, claro, que bingo, esse tipo de coisa, aí não convém, né? Rifas, esse tipo. Agora, eu não sou contra um determinado sorteio que você faz ali para ajudar alguém, ajudar uma instituição, contribuir, incentivar a contribuição. Não é para a pessoa levar vantagem. Até porque, nesses casos aí de sorteio, se fosse juntar todo o valor arrecadado, dava para comprar algo muito melhor. A pessoa, na verdade, ela ganha algo sabendo que ela está colaborando, na verdade, para ajudar alguém, ela pode ganhar aí um sorteio, né? Então, eu acho que, como a Bíblia não trata dessas questões por mandamentos, a gente tem que observar esses princípios. Então, o princípio aí de você não colocar o coração no dinheiro, não ser uma pessoa cobiçosa, de torpe ganância, né? Você trabalhar, você ser honesto, não querer dinheiro fácil, né? Você ser realmente uma pessoa que não é dominada por esse desejo fútil de querer enriquecer assim por mera ganância. Agora, se Deus te abençoar, porque tem pessoas que são fiéis a Deus, são honestas, são trabalhadores, vão crescendo, vão prosperando. E não há problema, porque o crente que se preza, quando ele é abençoado, ele usufrui, mas ele também ajuda os outros, né? Eu estou diante aqui de uma pessoa que não é rica, tal, mas é uma pessoa que ajuda muita gente e Deus tem abençoado. Deus tem abençoado aí nosso querido pastor Ecos, que é um homem bem-sucedido em todos os sentidos, ele e sua família, mas eu sei que ele também é um homem que investe na obra missionária, ajuda, compra barcos lá para os irmãos desbravarem lá a Amazônia, pelos rios lá e tal, e também ajuda missionários. Então, Deus tem abençoado o pastor Ecos, porque ele não é uma pessoa que tem torpe ganância no seu coração. Mas tem pessoas que não podem prosperar um pouquinho, que já começa a pisar nos outros, já começa a se sentir melhor do que os outros. Então, e é justamente esse tipo de pessoa que vai querer o dinheiro fácil, vai querer jogar na loteria, vai jogar. Agora, o cristão que se preza, não, ele trabalha, né? No suor do teu rosto ganhará do teu pão. Ele trabalha, veja o apóstolo Paulo um exemplo nesse sentido, né? Ele não queria ser pesado para ninguém, ele trabalhava, ele era construtor de tendas. Não é que ele recusava a oferta dos irmãos, pelo contrário, lá em Filipenses ele agradece os irmãos. Ele agradece. Agradece tudo. Então ele aceitava. Não é pecado você aceitar
doações, aceitar oferta. Paulo mesmo recolheu uma grande oferta na Europa para levar para os pobres da Judéia. Então, não é pecado. Agora, Paulo, ele fazia questão de trabalhar. Ele demonstrava, olha, eu não sou uma pessoa que quer dinheiro fácil, não. Eu trabalho. Né? Se ele dizia, eu me contento com o que tenho. Eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Eu aprendi. Se for para ter pouco, se for até para passar fome, eu passo. Ah, mas o crente passa fome? Regra geral, não. Deus cuida de nós, né? A Bíblia diz, o salmista falou, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus cuida de nós. Mas se for uma questão probatória e Deus quiser que passemos por uma dificuldade, nós temos que passar por essa dificuldade glorificando a Deus, crendo que Ele está conosco. Contentes, porque o contentamento vem do Senhor. Nós nos contentamos no Senhor, né? O contentamento é diferente de estar conformado. Porque se eu posso ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para minha família, por que não dar? Por que ficar, não, tem que ser pobre, porque... Não, veja, pobreza não é sinônimo de espiritualidade. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas também não pregamos a teologia da miséria. O evangelho é equilibrado. Né? O evangelho é equilibrado. O evangelho é equilibrado. Se Deus der para você, glorifique a Deus, não se sinta soberbo, melhor do que ninguém, ajude o próximo e viva a sua vida em humildade na presença de Deus. Mas não queira dinheiro fácil, por meio de jogos de azar, essas coisas, que a Bíblia é clara, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Maravilha. E tem aquele versículo, né, que diz que alguns apostatarão da fé, né? Mas tem isso também. Devia ter um versículo também que tem com um tá a menos, né? Muitos apostarão na fé, porque tem gente que aposta também. É brincadeira. Mas tem também. Tem também. A gente... tem umas coisas que fica complicado de a gente falar assim ao vivo, né? Mas em algum momento a gente flagra assim, a gente flagra os irmãos assim que tá com o bolso assim cheio de coisa assim de jogo, sabe? Só Deus para poder ajudar essa gente. Eu aprendi logo que me converti com o meu primeiro pastor, e a gente ouve muito aqui em Apucarana o pastor Acioli, que é meu sogro, né, ensinar na igreja, e ele tem um dito que ele diz assim: o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Ainda hoje, na aula que nós estávamos fazendo sobre o curso de formação de obreiros, ele voltou nessa questão, porque ele também não gosta de que realiza campanha na igreja, no campo aqui, ele não gosta que realiza campanha, por causa desse negócio que ele tem com ele. O dinheiro de Deus está no bolso do crente. Então, o que é que ele ensina, até os seus obreiros repercute isso aqui. Se o crente for fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas contribuições, Deus abençoará o crente, que por consequência, sendo fiel a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas, a contribuição da igreja será maior e a igreja não precisará fazer campanha para poder estar construindo, para estar fazendo edifícios, para estar adquirindo imóvel e tal. Então, ele ensina, o pastor Acioli, veja, eu agora esse ano completo 27 anos de casado, então já são quase 30 anos que eu estou envolvido aqui com a família, né, com o pastor Acioli, e esse tempo todo ele ensina nessa mesma tônica. Não é? Ele não faz campanha. Por um tempo o pessoal começou a fazer rifa, faz umas coisinhas lá e tal. Ele, não, por favor, pare com isso aí. Então, isso não existe com a finalidade de arrecadar dinheiro, porque ele ensina que o crente que é fiel a Deus, ele vai ser abençoado, Deus vai suprir a sua necessidade, e ele sendo fiel, ele vai contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, a igreja vai prosperar e o trabalho vai se realizar. Isso ele ensina sempre aqui, e você conhece a nossa igreja em Apucarana e sabe como é que as coisas acontecem aqui. O trabalho prospera e o nome do Senhor é exaltado. E ele sempre está frisando, né, nesse sentido aqui na nossa igreja. E um conselho que eu deixo também aos irmãos: seja fiel a Deus, né? Seja fiel a Deus, porque Deus vai abrir portas para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para te dar melhores condições, para que você consiga, inclusive, uma ascensão social, porque conseguindo um emprego melhor, ganhando um pouco mais, você vai ter condições de mudar um padrão de vida,
assim como o pastor Ciro se referiu, de comprar um carro melhor, estar numa casa melhor, se vestir melhor, dar condições para você poder pagar uma escola melhor para os seus filhos, enfim. Tudo isso vem da bênção de Deus, da prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Mas é Pastor isso, meu Hermes, pastor. se o irmão me permite, Pode. essas questões que a gente está respondendo aqui, eu creio que o irmão vai fazer alguma menção, mas muitos desses temas, é interessante que eles são abordados, eu estava verificando aqui, alguns são abordados especialmente no CFO, que é o curso de formação de obreiros, e alguns são tratados também no nosso curso para jovens pentecostais, né? Então, são 2 cursos aí que vocês fazendo, vocês vão ter uma pormenorização, aprender sobre essa questão dos princípios, porque eu vejo, pastor, muito cristão ainda não entendeu que a Bíblia é um livro de princípios. O pessoal fica procurando essa questão, pode isso, não pode aquilo. Ah, se não está escrito, Isso se é não pecado? pode, então... Isso não é pecado. Se não tá... você não vai encontrar na Bíblia nada sobre a internet, diretamente, né? Porque a internet não existia nos tempos bíblicos. Ah, então o que eu posso usar na internet? Ah, se a Bíblia não fala, eu posso ver o que eu quiser. Não é bem assim, a Bíblia é um livro de princípio. Desculpa, pastor, não quer mostrar aí. Não. É porque eu peguei aqui, tem uma pergunta a respeito de futebol. Na época de Jesus também não tinha sobre futebol, né? O que não pode é torcer para o Palmeiras. Amém? Até porque não há necessidade de torcer, porque os justos eles já florescem como o Palmeiras. A Bíblia Tá diz, certo. os justos florescerão como o Palmeiras. Né? É desse jeito. Olha, o curso para formação de obreiros é esse o material. Nós estamos aplicando aqui na nossa igreja. Hoje nós devemos ter ali em torno de 130, 140 obreiros na classe. Não é? É um material para ser estudado em 14 aulas, 14 lições, uma aula por semana. É bastante conteúdo. É um livro de 338 páginas, com bastante informação a respeito da vida, do ministério, do trato do obreiro. Hoje mesmo nós estudamos a lição de número 5, a unidade número 5, que fala a respeito da função didática da igreja. Então nós estudamos a respeito dos dons, não é? Especialmente de ensino na igreja. Falamos a respeito também de dízimos e ofertas. Olha só como é que é o assunto. Por isso o pastor Acioli chamou a atenção dos irmãos para essa temática a respeito do dízimo e ofertas, o dízimo na lei, o dízimo no Novo Testamento, ofertas no Novo Testamento, as ofertas para as igrejas que eram socorridas, as igrejas mais pobres, o ensino de Paulo sobre as ofertas aos irmãos de Corinto. Por que pessoas não contribuem, usando a didática na entrega de ofertas e dízimos, fatos que devem ser lembrados e tal. Aí, algumas alegações que se faz contrária ao dízimo. Então, o pastor Joãozinho, que é quem escreveu o livro, ele aborda isso aí. Depois nós fomos para aconselhamento pastoral, não é? A respeito de ouvir as pessoas, de não usar, de fazer aconselhamento em casa, mas usar a dependência da igreja para isso. Os cuidados que se deve ter o pastor no aconselhamento com aqueles que são desocupados, né, que querem preencher o tempo da vida deles, porque não tem o que fazer, vão lá incomodar o pastor. O cuidado com aqueles que querem criar contenda, e enfim. E aí falamos também a respeito da parte educacional da igreja. Tratamos a respeito dos grupos etários que estão na igreja, né? As crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, e aqui ele tratou com bastante propriedade sobre jovens solteiros adultos, jovens casais, os casais adultos, o trabalho com a terceira idade, escola bíblica dominical. Então veja, isso nós estudamos na lição de hoje, curso para a formação de obreiros. Adquira já. E o curso para a formação de jovens pentecostais, esse é material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, que é um material direcionado para a nossa juventude. Mas e se não for pentecostal? Estuda também e vai aprender a nossa doutrina pentecostal que está esboçada aqui. Inclusive, uma lição, toda ela sobre esse tema. Sim, pastor Ciro, pode acrescentar. Não, é bom dizer isso, que é um manual pentecostal, mas ele é chamado assim porque a gente tem um capítulo no final que é sobre as doutrinas pentecostais. Mas os conselhos servem para todo tipo de crente, mesmo aquele que não seja pentecostal. Todo jovem cristão, né?
Com certeza. Então, está aí. Esse é um livro de 296 páginas, com 10 lições, 10 unidades, para serem estudados num período de 2 meses. Então, é um curso que você, que é um pastor de igreja, um líder de departamento de jovens na igreja, pode aplicar com a sua mocidade. O curso está incluso o acesso às videoaulas e também o certificado que nós enviamos ao final. Tanto no curso de formação de obreiros, esse aqui, deixa eu colocar assim para ficar no meio, quanto o curso de jovens pentecostais. Essas as opções aqui. Deixa eu finalizar com o curso de perguntas escatológicas que o pastor Ciro Zibordi escreveu recentemente. Em fevereiro deste ano, nós lançamos este módulo de perguntas escatológicas. É um módulo onde o pastor Ciro, de uma forma bem didática, responde 101 perguntas ligadas ao tema da doutrina escatológica. Então, é uma forma muito didática de você aprender a respeito dos temas que são expostos aqui em um livro com 250 páginas. Bastante conteúdo informativo de aprendizado sobre escatologia. Pastor Ciro. Não, inclusive, muito útil aí para quem está estudando as lições bíblicas de jovens. da CPAD para jovens, né? Com certeza. Porque eu estou vendo muita gente em dúvida e tal. Eu vi na lição lá sobre os sinais da segunda vinda. O pessoal, será que tem sinal? Se não é, confundindo e tal. Eu já vi alguém falando que está fora de ordem cronológica. Não está, não. É porque ali os sinais são sinais realmente da vinda, porque o arrebatamento é iminente, né? Com certeza. E olha, é o primeiro evento. É tão importante se estudar a respeito do tema, que é até difícil de entender esse negócio, né? O pessoal não gosta de estudar, mas nós temos pastores nossos que estão ensinando a respeito de terceira vinda, quarta vinda, quinta vinda. A turma já se perdeu todinha na Bíblia, já não sabe nem quantas vindas são mais de Jesus. E o pastor Ciro tem, de uma forma muito esclarecedora, apresentado com base bíblica, tudo baseado com as argumentações no próprio texto bíblico para explicar a respeito desses temas. Perguntas escatológicas, eu penso que é um livro que um estudante de teologia deve ter na sua biblioteca, deve adquirir, e nós estamos aqui para ofertar. É um curso, você recebe o livro, o valor do curso já está incluso também, a tarifa de correio, está também incluso o certificado que você recebe ao final do curso. Para finalizar, a capelania evangélica. Esse é um curso que vai, inclusive, ajudar você curricularmente. Eu, agora, recente, recebi um retorno de um irmão de Araruama, no Rio de Janeiro, que fez o nosso curso de capelania, e uma multinacional que está se instalando ali na região de Araruama, no Rio de Janeiro, região dos lagos, não é? Contratou ele com um salário que vai ser pago em dólar, não é, para ele ser o capelão na empresa. Aí não vou nem dizer para os irmãos, mas para ganhar $4.500 até eu. Entendeu como é? Ele vai ser capelão porque ele tem o curso, tem o certificado e foi habilitado. Ele se inscreveu para a vaga e foi contratado. Pensa num negócio bom. Nós estamos, pastor Ciro, ainda até o final deste mês de outubro no valor promocional do nosso box. O box de cursos ministeriais, os 4 cursos por apenas R$330. Então você acessa o nosso site cetadb.com.br e você vai conseguir fazer a aquisição do box Aplicação Ministerial. R$330, esses 4 cursos. Curso de formação de obreiros, curso para formação de jovens pentecostais, o curso de perguntas escatológicas e o curso de capelania evangélica. O pastor Ciro ganhou eu já tenho o meu aqui, ó. Aí, e o meu está aqui. Tá joia? A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando. Estou com o meu pronto. Aqui. Na bio aqui do nosso perfil no Instagram, do CETADB, tem os nossos contatos de WhatsApp, tem o nosso site, e você pode fazer agora mesmo a aquisição através do site. Pastor Ciro, as suas considerações finais, nós vamos retornar então na próxima quarta-feira com a nossa aula de número 86. E olha só as perguntas que vão ficar para lá. Queria uma orientação sobre o Ministério de Dança na Assembleia de Deus. Essa é boa, hein? Aí, ó. Outra aqui, mas na mesma linha dessa de hoje. É proibido o crente jogar? Jogo é vício? O pastor Ciro já respondeu essa. Músicas antropocêntricas.
É correto boa, louvar quem venceu ou quem deu a vitória? Olha aí que lindo. É correto orar por foto? Tem aprovação de Deus? A irmã Sandra pergunta assim, e as rifas e a Mega Sena? Já está respondido aí. Veja só que coisa joia que vai ser a nossa próxima aula, será de número 86. Pastor Ciro, com a palavra. Muito bem, então estamos felizes aí com mais essa live. É a de 80 aí, número 85, Essa é né? 85. Rapaz, que benção. A cachorrada está aparecendo aqui já. Aí, ó. Soltar as feras aqui. Mas então, Fechou. Quieta. O problema são as outras feras aqui do lado de fora. Os vizinhos. Problema, viu? Eu faço Deus ideia. abençoe, pastor. Foi um prazer Tá joia. participar de mais essa live. Estamos Transmita juntos aí aí. nossa saudação à sua família, irmã Luciana, irmã Júlia. Que o Senhor abençoe vocês. Igualmente para o irmão, para a nossa querida irmã Eliane, o Bruno e a Bruna e a Gabriele, quer dizer, deixa eu falar corretamente, né? A Gabriele e o Bruno, que é um casal, e Gustavo e a Bruna. O Gustavo e a Bruna, né? E agora já está aumentando a família lá, né? Agora está aumentando a família. A Clara. A Clara vem aí. A Clara vem aí. Glória a Deus. Maravilha. Pois bem, então, meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. O Senhor vos abençoe grandemente e nós vamos estar à disposição. Como disse na bio, tem os nossos contatos. Precisando, nos chame. Qualquer dúvida a respeito dos cursos do CETALB, alguma informação, pode mandar mensagem também aí pelo direct, que nós vamos estar respondendo a todos. Amém? Deus os abençoe. Pastor Ciro, como é o nome do pastor? Aí, ó. Estão tudo com frio aqui, ó. Estão tudo com roupa, ó. Estão todos embolada. Tá frio aqui em Niterói. Eu tô vendo, você tá de jaqueta, eu tô suando aqui, meu filho. Pois bem, maravilha. Aqui em Niterói tá frio hoje. Meu Deus. Não, aqui no Paraná o clima tá bom. Pelo menos aqui dentro de casa, né? Aqui tá bom. Pois é. Aqui tá 16 graus, é frio, né? Pro carioca. Não, aí é frio. Deixa eu ver aqui, ó. Rapaz, lá fora tá 12. Lá fora tá 12. Então, tá calor aí. Mas aqui como é 40 graus o ano todo, quando faz 16, 15, parece que já é parece um frio assim. Parece que fica mais difícil. A sensação é... Olha aqui, Apucarana, deixa eu atualizar ali só para ter uma ideia. 12 está em reserva. 17 graus agora aqui em Apucarana. Tá bom demais da conta. Ih, dá para sair ali fora tomar um tererê. Amém. Muito Pastor, bom. Nós vamos orar pela família enlutada lá de São Paulo. Como é o nome do pastor que faleceu? Pastor Maurilo Gonçalves de Freitas. Pronto, nós vamos orar então pela família do pastor Maurilo. Orar pela irmã Helena, que é a esposa, e os dois filhos, que é o Marcos e a Andréia, né? Vamos orar por eles, pedindo que Deus então conforte a vida deles. E assim também estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje. Amado Deus, nós te bendizemos e te damos graça pela vida e pela oportunidade de estarmos na tua presença e aqui compartilharmos esses momentos agradáveis com os nossos irmãos, com o pastor Ciro, e podermos, ó Deus, estar ajudando, auxiliando a cada um deles na edificação das suas vidas espirituais. Derrama a tua bênção também sobre a vida da família do pastor Maurílio, a irmã Helena, sua esposa, ele que agora partiu para estar com o Senhor. Abençoa, conforta, consola o coração. Derrama, Senhor, a tua graça e se faz presente quanto mais nesse momento difícil de separação com a família. A tua graça, Senhor, os envolva de maneira que estejam reconfortados na tua presença. Nós rogamos ao Senhor esta bênção e pedimos que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, dando direção em todas as coisas. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ciro, Deus abençoe, meu jovem. A gente se fala daqui para ali, não é? Amém. Quarta-feira, às 22, estamos de volta aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.